Olá, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para ministrar uma palavra para o teu coração nesses dias difíceis. Eu não sei como é que você tem passado esses dias. Talvez você esteja aí em casa se lamentando, talvez se queixando por algum problema, ou tenha ouvido alguém se queixar. E às vezes a gente fica assim, o que nós podemos fazer? Na realidade, o que nós podemos fazer é mergulhar nas Escrituras para podermos subtrair dela todos os nutrientes que nós precisamos para vencer, para nós nos fortalecermos na graça de Deus, porque só com a graça a gente consegue vencer todas as dificuldades. Os comentários, o dia a dia com quem nós conversamos, as notícias que recebemos, às vezes são notícias que deixam a gente apreensivo. Você talvez está apreensivo com algum problema, preocupado com algum problema de saúde. Saiba que o Senhor está no controle. Deixa Ele partir o pão na sua vida, deixa Ele partir as Escrituras na tua vida. Eu quero usar como exemplo o texto bíblico hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 24. É uma passagem muito conhecida, quando os discípulos que estavam voltando, a Bíblia diz que os dois discípulos, depois que Jesus ressuscita, no dia que Jesus ressuscitou na realidade, eles voltam para a aldeia, eles vão indo para Emaús, eles saem de Jerusalém. Eu acredito que a conversa desses dois discípulos no caminho era justamente sobre o problema que estava se passando naquele dia, sobre o temor que se passava naquele dia. Na realidade não era um problema, era um dia de grande vitória, mas eles não estavam ainda percebendo, não tinham visto ainda, não estavam crendo o suficiente para saber o que Deus tinha para fazer. Eu quero dizer, Deus tem sempre o melhor para fazer para você. Talvez a conversa deles seria assim: olha, nós esperávamos tanto em Jesus, pensávamos que era Ele que ia restaurar o templo de Israel, e aquela lamentação, como acontece hoje, todo mundo lamentando pelos problemas que estão acontecendo. Mas de repente Jesus aparece no meio deles e vai no caminho com eles caminhando. E Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Eles falam: por acaso tu és peregrino aqui? Você conhece a história. E Jesus então fala para eles, partindo de Moisés, começa a abrir a Escritura para eles e começa a falar das profecias, de tudo que estava profetizado sobre as coisas que iriam acontecer. E aí Jesus, quando chega perto da casa onde eles vão entrar, Jesus faz que vai mais longe, mas eles falam: não, Senhor, entra aqui com a gente, fica com a gente, passa a noite aqui. E aí eles vão à mesa, e na mesa Jesus pega o pão, e a Bíblia diz que Jesus, dando graças, partiu o pão e distribuiu para eles. E a partir do momento que eles comeram aquele pão, os olhos deles foram abertos. E ao abrirem os olhos, eles viram que era Jesus. E Jesus então desaparece dali. E eles comentam com os outros: por acaso não ardia o coração quando ele repartia, quando ele abria as Escrituras para nós? Na realidade, quando Jesus está no caminho com você, Ele está sempre trazendo uma palavra. Às vezes nós não percebemos por causa das coisas que acontecem, nós ficamos mais preocupados com o que está acontecendo do que com o que Deus está fazendo. Mas se nós abrirmos, se nós permitirmos nossos olhos ser abertos, nós vamos ver que Jesus, mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil, nesse tempo de angústia, Ele está presente partindo o pão. O que significa partir o pão? Significa dar vida. Ele está distribuindo a vida dele em nós. O que você está temendo? O que você está lamentando? Busque na palavra de Deus. O Senhor está no meio de você, no meio da sua família, por onde você passa. Ele está com você caminhando. Talvez nós não estamos percebendo, mas não vamos deixar que as coisas externas tirem toda a glória que está dentro de nós, que Deus já colocou dentro de nós um dia, para que nós possamos ser vitoriosos e entendermos que mesmo em épocas difíceis, o Senhor prepara uma mesa para nós nos assentarmos diante dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e vai fazer o nosso cálice transbordar, como diz o Salmo 23. Que Deus abençoe você, abençoe a tua família, abençoe todo por onde você for, que em tudo você seja próspero e feliz, e que a graça do Senhor esteja sobre tua vida, querido irmão e querida irmã, em nome de Jesus. Amém.